Olá, estudante. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química. E a proposta da nossa aula hoje é trabalhar as reações químicas ou os fenômenos químicos. No nosso cotidiano, nós estamos cercados de reações químicas e de transformações que ocorrem o tempo inteiro. Na natureza, tudo muda, tudo se transforma, até em situações que nós não percebemos. No entanto, algumas dessas transformações, elas produzem novas substâncias, e é sobre esse tipo de transformação que nós vamos falar hoje. Lembrando que as habilidades a serem desenvolvidas com esse estudo são reconhecer a ocorrência de transformações químicas, reconhecer e representar uma transformação química ou uma reação química, reconhecer que numa transformação química ocorre a conservação dos átomos e entender os modelos que são propostos ou mesmo propor modelos que consigam explicar em nível microscópico como ocorre uma transformação química. Então vamos lá. Uma das principais propriedades dos materiais encontrados na natureza é a sua capacidade de sofrer transformações. E o ser humano, ele tem usado essa capacidade para produzir novos materiais, conservar alimentos, obter energia, combater doença, melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida da espécie humana. Mas vamos identificar quando que ocorre uma transformação física e quando que ocorre uma transformação química. Vejamos. Nesse momento, que é antes do fenômeno acontecer, eu tenho esse material. Depois, observa o que aconteceu com esse material. Quais as evidências, quais os indícios que existem para eu dizer que isso é um fenômeno físico ou que isso é um fenômeno químico? Eu pergunto, formou um novo material? O que mudou? Formou uma nova substância? As propriedades do material antes permanecem após essa transformação? Nesse caso específico, eu digo que ocorreu uma transformação física, porque a essência do material continua a mesma, a natureza do material continua a mesma. Verificamos esse outro exemplo. Aqui eu tenho o antes, aqui eu tenho o depois. Verifiquem que, depois da transformação, apareceu uma substância que não havia antes, que é uma substância de cor avermelhada. Portanto, aqui existem indícios de que essa transformação ela é uma transformação química. Outro exemplo, eu tenho um objeto que foi construído a partir de outro. A essência desse material, as propriedades desse material permanece a mesma. Então, nesse caso, eu digo que houve uma transformação física. Vejamos mais esse exemplo. Essa fruta própria para consumo, essa fruta imprópria para consumo. Essa fruta própria para consumo, essa fruta imprópria. Por que ela se tornou imprópria? Porque ocorreu uma transformação e surgiu um novo material. Situação semelhante. Fruta própria para consumo e não mais adequada para o consumo. Por quê? Surgiu um novo material, surgiu uma nova substância que não tinha antes. E como que eu sei que surgiu uma nova substância? Houve mudança na aparência e houve mudança na cor. Nesse caso, a gente sabe que houve mudança no sabor
e que houve mudança no cheiro. Portanto, existe um grupo de evidências que nós chamamos de evidências que indicam que ocorreu ou não uma transformação química. Essas evidências são as seguintes: mudança de cor, liberação de gás, formação de um material sólido, formação de chama ou aparecimento de luz, mudança no cheiro característico. Então, isso aqui é um grupo de evidências que permite que no cotidiano nós possamos identificar se aquela transformação que ocorreu, se é uma transformação física ou se é uma transformação química. Vou voltar em alguns exemplos. Veja o primeiro exemplo. Aqui eu teria anteriormente um copo com água e depois um comprimido antiácido, um antiestomacal. Ao colocar o comprimido no recipiente com água, houve a produção de uma nova substância, que foi a produção de um gás. Nesse caso, ocorreu uma efervescência, existe um indício de que esse fenômeno é um fenômeno químico. No segundo exemplo, a partir do momento que acendeu-se a vela, houve a produção de quê? De luz. Outra evidência de que o fenômeno é um fenômeno químico. Nesse caso específico, duas substâncias incolores dissolvidas em água, quando colocadas juntas em contato, ocorre um sólido amarelo que se deposita no fundo. Nesse caso, a gente tem 3 exemplos de fenômenos químicos e de evidências de que esse fenômeno foi químico. Outros exemplos, tá? Exemplos de mudança de cor: queima de papel, a água sanitária ou cândida, quando colocada sobre uma roupa colorida, que imediatamente ela descolore essa roupa. A queima de fogos de artifício, a presença do antiácido estomacal na água, a presença do bicarbonato de sódio em contato com o vinagre, ou mesmo para fazer o bolo. Outros exemplos de mudança química, né, de reação química e de exemplos, né, de evidências que podem serem observadas. Quando se coloca o líquido da bateria de automóvel, que é ácido sulfúrico, com cal de pedreiro, dissolvido em cal de pedreiro, com água de cal, o ar aspirado, que é o oxigênio, e a transformação do gás carbônico, que é aspirado. O aparecimento de luminosidade, que é quando ocorrem as queimas, que são exemplos de fenômenos químicos. Bem, então até agora falamos de quais as evidências para reconhecer um fenômeno químico, e agora nós vamos para a segunda parte, que é como representar um fenômeno químico. A representação de um fenômeno químico, na linguagem da química, é feita da seguinte maneira: substâncias químicas são representadas via fórmulas químicas. As fórmulas químicas, elas indicam o quê? Os elementos que constituem as substâncias. E esses elementos são representados através de símbolos. E embaixo do símbolo aparece um número que indica a quantidade de átomos que existe nessa substância. Portanto, quando eu escrevo H2O, é uma forma que eu tenho de representar na linguagem química a substância água, e que indica que esse material é formado por hidrogênio, oxigênio, nessa proporção, 2:1. As reações químicas, elas são representadas através de equações químicas. Nas equações químicas existem o quê?
as fórmulas das substâncias que participam dessa reação e elas aparecem nas proporções adequadas, que é quando nós temos os números. Então, veja bem. Aqui eu tenho um fenômeno. Qual que é o fenômeno? A queima do álcool. Certo? Como que eu descrevo esse fenômeno utilizando a linguagem química? Eu uso primeiro uma equação. Nessa equação, eu vou ter aqui no primeiro membro os reagentes, que são as substâncias que existem antes da transformação ocorrer. Depois eu tenho, no segundo membro, os produtos, que são os materiais criados, transformados ou produzidos no processo, na transformação. E eu tenho o sinalzinho de mais, que eu leio como reage, que significa reage, a setinha, que significa formando, e o sinal de mais, que é uma adição, né? E. Portanto, aqui, fenômeno, recapitulando, fenômeno, queima do álcool, representação na forma de equação química, onde os reagentes estão no primeiro membro e os produtos estão no segundo membro. Reagente, aquilo que é consumido, produto, aquilo que é formado. Agora, como que eu vou escrever isso aqui na linguagem da química? Como que eu represento isso aqui na linguagem química? Eu tenho álcool, aí eu vou representar a fórmula química do álcool, que está líquido, que ele está líquido. Como que eu represento o reage? Mais. Se é uma queima, qual que é o outro reagente? Gás oxigênio, que está o quê? No estado gasoso. Formando, eu coloco o quê? Uma setinha. O que que forma? Gás carbônico e água. E por que que quando eu queimo álcool, se o sistema estiver aberto, eu não vejo mais nada? Porque a água também vai estar na forma de vapor. Portanto, aqui, essa é a linguagem, como que eu leio isso aqui? Substância álcool reagem com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. E aí, vamos para a outra parte. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, numa reação química, ocorre a conservação dos átomos dos elementos. Portanto, é necessário fazer o balanceamento dessa reação, porque uma reação química ela sempre vai ocorrer em proporções fixas e definidas. Então, quando eu vou representar essa reação, eu preciso escrever o balanceamento. É quando eu venho e acerto o quantitativo de átomos de elementos que tem do lado dos reagentes com o quantitativo que tem do lado dos produtos. Então, nesse caso, eu tenho do lado dos reagentes 2 átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de hidrogênio e eu tenho 1 átomo de oxigênio nessa molécula. E aqui eu tenho mais 2 átomos de oxigênio. Portanto, eu tenho aqui, ó, 3 átomos de oxigênio. É o quantitativo de átomos que eu tenho do lado dos reagentes. Esses átomos não vão sumir, eles vão se reorganizar e formar novas substâncias. Então, vamos lá. Vou acertar a quantidade de carbono. 2 carbonos desse lado, 2 carbonos desse lado. Eu tenho 6 hidrogênios
Então, eu vou precisar ter 3 moléculas de água, porque em 3 moléculas de água eu tenho o quê? 6 átomos de hidrogênio. Quantos átomos que eu tenho desse lado? 6. Pronto, acertei. Agora, vamos para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho desse lado? Eu tenho 4, porque eu tenho 2 moléculas de gás carbônico. E tenho 3 oxigênio, porque eu tenho 3 moléculas de água. Portanto, o total aqui, ó, são 7 átomos de oxigênio. Portanto, é necessário que tenha 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Eu tenho 1 aqui, então eu vou precisar de 3 moléculas de oxigênio. Por quê? 3 moléculas, 3 vezes 2 vai dar o quê? 6 átomos. Mais 1 que está aqui, eu vou ter um total de 7 átomos. Pronto. Isso é o balanceamento de uma reação química e a gente faz o balanceamento exatamente porque numa reação química os átomos se conservam. Eles só se organizam de maneira diferente para formar novas substâncias. Então, vamos aqui. Quando nós falamos da representação através de modelo, que é a última habilidade que nós precisamos, que está proposto nessa aula. Aqui eu tenho uma reação química, que é quando o hidrogênio reage com o nitrogênio e forma amônia. Desse lado eu tenho os reagentes, do outro lado eu tenho os produtos. A equação ela está balanceada e aqui está a proposição do modelo, o modelo de como isso ocorre em nível microscópico. Se eu tenho 3 moléculas de H2, estão aqui, ó, 3 moléculas. 2 átomos em cada molécula? 2 átomos em cada molécula. Eu tenho uma molécula de nitrogênio com 2 átomos, está representada aqui através de um modelo. Esses átomos, eles se reorganizaram em nível microscópico e formaram o quê? A amônia, a substância amônia, tá? Um átomo de nitrogênio, tá aqui os átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio, estão aqui os 6 átomos de hidrogênio. Portanto, aqui a gente tem um fenômeno químico, que é a formação da substância amônia, que é uma reação química, a representação na linguagem da química, que é quando a gente escreve através da equação química, usando as fórmulas químicas dos reagentes e dos produtos para representar, e a proporção na qual eles se formam e reagem. Então, a proporção deles sempre vai ser 3 quantidades de hidrogênio com uma quantidade de amônia, de nitrogênio, para formar o quê? 2 quantidades de amônia. Então, aqui nós temos a proporção. Recapitulando, né? Recapitulando o nosso conteúdo, tá? Primeiro momento era reconhecer, né? Nossa proposta nessa aula era reconhecer transformação química e transformação física. Então, quando que ocorre uma transformação química? Quando existe formação de novos produtos. E como eu sei se existe formação de novos produtos? Se altera as propriedades do material que tinha antes. Existem algumas evidências que indicam que o fenômeno é um fenômeno químico. Liberação de gás, formação de luz, né, aparecimento de luz, mudança na cor, no sabor, no cheiro. Portanto, fenômeno químico ocorre uma alteração da natureza da matéria. E a outra proposta, reconhecer a representação de uma transformação química. Representamos uma transformação química através de uma equação química, onde no primeiro membro nós temos os reagentes e no segundo membro nós temos os
produtos. Fechamos por aqui. Até a próxima aula. Conte sempre com seus professores e muito obrigada.